E com essa fofoca a gente começa a nova temporada do Na Cadeira Podcast. Isso aqui você não pode nem usar, que as pessoas vão assustar. O editor vai ser cortado essa parte? Tem que cortar, isso aqui é bastidor, isso aqui não pode. Obrigada, tá? É só gatilho de curiosidade. Né? Valeu, meu, prazer é meu, viu? Deus te abençoe. Gente, na cadeira hoje com ninguém menos que Marco Aurélio Baldan. Eis-me aqui. Olha, o episódio que quase não deu certo, mas... Acabou dando certo, eu falei que ia dar. Ia dar, né? E assistam, porque a mensagem que a gente vai compartilhar vai ser demais. Vai ser demais. Vai. Gente, primeira coisa, já se inscreve aqui no canal, tá? Isso. E fica até o final, porque esse cara aqui é genial e eu vou fazer ele contar umas coisas, tá, Baldan? Você vai estrear a segunda temporada do podcast. Vamos lá. E aqui a gente tem um combinado que ninguém pode falar coisa que já falou em todos os lugares, não. Tem que ter umas exclusividades, entendeu? Porque meu público é exigente. Fechou. Tá? É YouTube? É YouTube, então cara. ativa o sininho, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Isso aí. Baldan, Oi. de onde que veio essa sua história? Começa do começo, cara. Quem era o Baldan? Por que o Baldan estava perdido e foi encontrado? Cara, vamos lá. Minha família sempre foi uma família muito abençoada. Meu pai, minha mãe, a gente sempre se deu muito bem, os meus irmãos. E eu sou filho do meio, eu tenho um irmão mais velho e minha irmã mais nova. Meu irmão mais velho hoje está no interior, a minha irmã está nos Estados Unidos, já faz muitos anos. Mas assim, de uma família legal, descendente italiano, tanto do pai de pai quanto do pai de mãe. E meu pai era aqueles cara que trabalhava muito, né? A gente era de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. E meu pai saía segunda-feira cedo e eu só via ele no outro dia cedo porque ele me levava para a escola. Ele fazia o quê? Ele sempre foi um baita de um vendedor e autodidata. Então isso foi herdado? Eu acho que sim. Mas ele era muito melhor que eu. E ele era um excelente contador de história, que hoje a técnica é storytelling, né? Era natural dele. Era natural dele. Então, como ele trabalhava muito, autodidata, poliglota, Sério? viajou o mundo inteiro, o cara realmente ele era diferenciado. E chegava de sábado e domingo ele queria ficar com a gente. Então a gente sentava, a família à mesa, ele contava as histórias da semana, as histórias da vida dele. E ali começou a nascer uma admiração, uma contemplação mesmo, minha com relação a ele. Então era tudo normal, até que um dia ele foi dormir com 51 anos e morreu de AVC, acidente vascular cerebral, fulminante, matou na hora. 51 anos? 51, novo. E um touro, guerreiro, quebrou, se levantou, se reinventou, íntegro. E pode ver que eu admirava mesmo ele, né? E ele é o cara tipo assim, eu levantava às vezes de madrugada na minha casa para ver se ele estava respirando, dormindo. Sério? Tanto que eu amava ele. E minha mãe é a mesma coisa. Igual faz com o filho, né? Você fazia com o pai. Meus pais. Cara, e ele tanto saudável? Saudável. Saudável, É que você fazia eu pensava no medo de ele ir embora. De tanto que eu amava meu pai. E um dia, eu nunca me esqueço, a gente mudou para Ribeirão Preto, depois ele voltou para São Paulo e eu fiquei lá. Eu era concursado público e tal. E um dia eu vim visitá-lo em São Paulo e ele me levou para o metrô Santa Cruz para pegar o metrô, descer no Tietê, pegar o ônibus e voltar para Ribeirão. E eu conversava de tudo com meu pai. Era o maior amigo que eu tinha. E a gente se beijava no rosto e tudo, né? Aí eu abracei, beijei meu pai e falei, pai, eu te amo muito, viu? Aí ele falou para mim, filho, eu sempre soube, mas você não sabe o quanto que é importante ouvir. Então, se você tem os seus pais vivos, não perca a oportunidade de falar que os ama, porque isso muda tudo. E eu amei meus pais na intensidade, tanto é que hoje eles me fazem falta, mas eu não tenho uma vírgula para falar, podia ter feito e não fiz. Então, tudo que eu podia, eu fiz, tudo que eu pude. E um dia em casa, antes dele mudar para São Paulo de novo, ele falou isso, ele falou, eu amo meus filhos, vocês são tudo para mim, minha esposa, e hoje eu posso morrer tranquilo, Ele falou assim. porque vocês estão criados, a minha obrigação maior na vida eu já cumpri, mas o dia que eu faltar, aí ele olhou para mim e falou, eu quero que você cuide da família, porque você
Você é o maior amigo que eu tive na vida. Nossa. E um filho visto de um pai é um negócio de maluco, né? Você tá doido. Virou pro meu irmão mais velho e falou, olha, você é muito precioso para mim, eu te amo muito, mas você é muito fechado, eu não consigo conversar com você, eu não consigo te entender, não consigo te ajudar, mas esse cara aqui, ele é maluco, cara. Ele falou assim. Eu sei, de olhar para ele, eu sei como é que ele tá, eu conheço ele de trás para frente, ele fala tudo, fala até o que não deve para mim. Então, amo você também, a minha irmã, né? Mas você, filho, é o maior amigo que eu tive na vida. Quando ele morreu, eu cheguei no velório, um primo meu mais velho virou para mim e falou, eu aguentei até agora eu não aguento mais. Meu pai era muito querido, né? Muito querido. Ele unia a família. Mas era também um temperamento muito forte. Ele era muito bruto também. Ele ficava vermelho também? Ficava vermelho também. E aí... Como ele chamava? Nestor. Nestor? E minha mãe Neuza. Diferente, né, o nome dele. Nestor Lino Baldan. Olha só. E aí, meu primo chegou e falou, aguentei tudo até agora, eu fiz o que eu pude fazer, mas agora eu não aguento mais, teu pai falou que você ia cuidar de tudo, então se vira, cuida de tudo. Eu falei, obrigado pela recepção. E aí cuidei mesmo de tudo, cuidei da minha mãe, dos meus irmãos, trouxe todo mundo para morar em Ribeirão de novo, e cuidei de tudo, até todo mundo tá bem. Quando eles estiveram bem, eu me perdi. Aí eu procurei meu amigo, não achei. Aí foi difícil. Eu procurei meu amigo, meu conselheiro, ele não estava mais. E aí é um abismo, né? Você tinha que idade, Baldão? Eu tinha 24 anos. Você não era casado? Não era convertido também a Cristo, né? Isso foi depois. E aí eu me abalei muito. No mesmo momento... eu conheci alguns amigos e a gente montou um grupo de banda, né, para tocar na noite. Você tocava? Tocava, eu era percussionista e cantava um pouco. Eu não era tão afinado, mas minha voz é bem pesada, então ajudava um pouquinho. Se bebesse um pouco, dava pra... Não, e nessa época eu bebia, fumava, cigarro, né? E aí começamos a tocar na noite, começamos a fazer sucesso, começamos a fazer muito show. Toquei com o pessoal do Só Pra Contrariar, com o Alexandre Pia, a galera aí. Então, aí começa a aparecer o que a noite oferta, né? Então, um dia ofereceram cocaína pra gente, a banda quase que inteira entrou nesse mundo. Nossa! Eu tive 3 overdoses. Caramba! Quase morri 3 vezes. Uma delas eu estava tendo uma parada cardiorrespiratória e meu irmão me encontrou assustado, começou a bater na minha cara para eu voltar, eu voltei. E aí fui fazer tratamento e tudo, né? Se internou? Não cheguei a me internar, tinha um tratamento em São José do Rio Preto, que eram umas injeções, você tinha que ir lá uma vez a cada 3 meses. E ela tirava toda essa ansiedade e o gatilho do vício, né? E aí parei de beber, comecei a fazer academia e tal, e parei com a noite, né? Porque senão... Você se assustou? Eu ia morrer. Só que eu tive uma recaída. E nessa recaída eu fiquei 3 dias fora de casa. Quando eu voltei, eu estava desesperado. Juntei umas moedinhas que eu tinha num cofrinho lá e comprei fui a pé, sem avisar ninguém, minha mãe, ninguém. Fui a pé para a rodoviária, peguei um ônibus e fui para São Paulo, na casa de um tio meu. Que meu pai tinha ajudado muito ele, fui para casa dele e falei, agora é a tua vez de me ajudar, meu pai te ajudou, eu sou viciado, se eu ficar em Ribeirão eu vou morrer. E eu vim aqui ficar com vocês e ficar perto do meu pai, na minha cabeça, né? Meu pai está enterrado em São Paulo, no cemitério do Araçá. E aí começaram a cuidar de mim. Como eu não conhecia ninguém, eu estava afastado desse mundo, né? E aí foi um trauma, minha mãe se entristeceu, né? Enfim... E uma prima minha me convidou para ir numa igreja evangélica. Eu falei, não, mas não vou, mas nem se você me pagar dobrado. Nunca tinha ido? Nunca, e eu odiava evangélico. Eu tinha um pavor de evangélico. Para mim, evangélico era pobre, feio e morava longe. Esse cara de terninho xadrez, camisa quadriculada, suado, com Bíblia debaixo do braço. Sabe o meu estereótipo do... estereótipo, Nossa! Aí eu falei, não vou, mas não vou mesmo. Ela falou, coach gospel, né? Era tipo isso, né? Aí, não, vai. Eu falei, não vou, vai, não vou. Eu nunca te pedi... Seus pais eram cristãos? Não, católicos, né? Católicos. Cristãos católicos.
O meu pai conhecia muito da Bíblia, né? Chegou a fazer teologia. E aí ela falou, nunca te pedi nada, faz isso por mim, nunca mais vou te pedir. Eu falei, caramba, meu, que coisa chata. Ela falou, você vai conhecer as minhas amigas. Eu falei, opa. Começasse por aí. Aí eu comecei a achar vantagem nisso aí. Por que não falou isso? Aí eu fui, a menina, eu fui na igreja. Olha a piração. A pastora Ana Elisa, que mulher de Deus, era um culto de jovens. Galera doida, os caras cabeludos. Uma galera com estereótipo completamente diferente do que eu imaginava. Você não galera estava esperando aquilo. Né? O pessoal descolado. Nessa época, pelo que você está falando, você ainda eu tinha 29 anos. Eu fiquei 5 anos tinha pouca viciado. pastora, né? Tinha. Não era normal. Eu tô com 56, faz bastante tempo. Faz umas semanas. Faz. Só que olha a doideira. Ela começou a pregar a minha vida. E o que eu pensei? Eu falei, a minha prima lazarenta ligou para minha mãe. Fofocou. Minha mãe contou tudo para ela contou para a pastora está pregando para mim, me expondo para todo mundo. Sem entender que já era Deus falando comigo, né? Ela fez o apelo para aceitar Jesus. Nessa noite aqui, quem está disposto a fazer uma oração comigo? Todo mundo ficou de pé. A minha prima, estrategicamente, colocou um cara do meu lado, que era mais o meu jeitão, assim, para ficar meu amigo. Aí o cara ficou de pé e falou, fica de pé também, agora é hora de ficar de pé. E eu sempre tive problema para ser mandado, né? Eu sou muito dominante, me mandar em mim é complicado. Aí, fiquei de pé meio a contragosto. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Eu falei, não vou baixar a cabeça, vai fechar os olhos, não quer ver um golpe, né? Exato, né? Aí você vai ver. Aí fiquei assim, só assim, né? Repete essa oração. E eu orando baixinho, não sei o que, tá, olhando para lá, olhando para cá. Desconfiadaço. Aí, quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. E eu, nada. Aí o cara virou para mim e falou, você já fez essa oração um dia na vida? Eu falei, não. Falei, então levanta a mão. Cara chato. Poxa, amiga. Eu sou dessas também, eu te entendo. Quando fala assim, olha para o irmão que tá do seu lado e fala, não falo. Não falo. Pô, só prega, pô. Só dá a palavra, não precisa dizer de intimidade. Você faz essas coisas hoje? Hoje eu faço. Olha que coisa. Aí o cara falou, ué, então levanta a mão. Eu falei, não vou levantar, levanta você. Ele falou, não, mas eu já levantei. E começou a falar alto ele. Que isso, cara? E eu comecei a falar alto também. Quando eu vi, cara, tava todo mundo olhando pra gente. Aí ele fez assim, você não tem coragem de levantar a mão? Na hora do apelo, Baldão, pelo amor de Deus. Ele falou, você não tem coragem de levantar a mão, né? Ai, mano, quando ele falou assim, não tem coragem, eu já mandei aqui, ó. Aí a pastora fez assim, você, com a mão levantada, vem aqui, na frente. Tudo combinado. Eu falei pro cara, mano, eu vou te matar. Ele falou, não, vamos lá que eu vou com você. Eu falei, cara, de verdade, eu vou te pegar de pancada. Que isso, E fomos indo pra frente do altar. Na metade do caminho ele não para e volta para trás. E eu parei também. Aí eu não sabia se eu ia, se eu voltava. Ela falou, não, a pastora, não, pode vir aqui que hoje Deus separou esse dia para você. E eu fui meio sem jeito, né? Parei na frente dela sozinho aquele dia. Tinha uns 150 jovens lá. Nossa. Aí ela começou a falar comigo e começou a chorar. Que isso, gente? Mas chorar compulsivamente mesmo. Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Eu olhava para ela assim, ela estava no altar em cima, eu embaixo. Eu olhava para ela assim e pensava, essa mulher é louca. Essa mulher é maluca, esse povo tudo é doido. Nunca mais eu volto. Mas ela começou a falar umas paradas tão bacanas que começou a me constranger. Aí ela fez assim, agora olha para trás e veja a tua nova família. Meu, a igreja estava pulando, tinha uma galera chorando, que eu nunca vi na minha vida. Tava chorando? Chorando, e alguns gritando, a galera pulando, começaram a vir para cima de mim, me abraçar, os caras me abraçavam, me beijavam no rosto. As meninas não, mas os caras... Eu estava de olho nas meninas, né? Você estava lá ainda assim. A minha intenção era a mesma, a minha carne estava viva ali. Aí saímos para comer pizza. Gente, eu vou falar isso pra vocês. Tem uma coisa que crente é bom, é de sair para comer, né? Comer. O que não bebe, come. O que não bebe, come. E aí eu fiz um negócio, não façam isso, pelo amor de Deus, não é exemplo, eu fico envergonhado. Eu fumava. Eu fui na pizzaria, pedi um chopp e os caras com refrigerante. Naquela época eu podia fumar, o cara tinha cigarro, comecei a fumar e botaram o líder dos jovens
sentado na minha frente para me chavecar a noite inteira. Eu joguei fumaça na cara dele a noite inteira. Que isso, gente? Esperando ele falar, meu, por favor, não fuma. Sabe, dar uma reclamada para falar, meu, é o motivo que eu queria para nunca mais voltar. Entendi. O cara não fez nada. Não fez nada. No final, o desgramado ainda me abraçou e falou, cara, você não sabe o amor que Deus tem colocado na minha vida por você. Eu falei, não, tem alguma coisa errada com esse povo. Impossível irritar esse povo. Tem alguma coisa errada com esse povo. Aí, me chamaram para ir no domingo. A minha carne falou, não vou. Mas sabe quando você está com algo te movendo para ir? A hora que eu vi, eu estava lá no domingo no culto. Odiando estar lá, mas estava lá. E aí foi o pastor da igreja, o cara doidão, uma palavra dele maluca, esse cara bom pra caramba, falava muito bem. As primeiras pessoas esquisitas que você conheceu. Crente, tudo doido. E o cara pregava bem pra caramba. Eu gosto de quem fala bem, de quem se expressa bem. Já tinha essa... Já tinha. Apreço, eu né? já era meio dominante, assim, eu já falava bem, já era vendedor. E eu falei, cara, esse cara é bom, mano. Você gostou da... Se o que ele está falando é verdade, eu não sei, mas que ele é bom, ele é bom. Né, da igreja. Ele é bom. Aí fez um apelo, já tinha aceitado Jesus no dia antes, não precisei fazer de novo. Só que eu falei, eu vou ver qual que é dessa igreja. Saí mais cedo, eu estava terminando o culto, eu saí para a rua para fumar. Olha só, gente. Aí veio o líder do sábado, que eu joguei fumaça nele a noite inteira, e esse pastor titular da igreja. E ele queria me apresentar de toda maneira para esse pastor. E ele tinha uma barba, esse pastor. Pastor Wesley. Eu não peguei o cigarro, tirei, acendi. Quando ele veio, eu dei uma baforada na cara do pastor. Nossa, baldão. Não, eu era o cão encarnado. Ele tá pagando língua. Tô. Amiga, aí, cara, ele deu um sorriso em mim, pra mim. Me deu um abraço que lembrou o abraço do meu pai. Nossa. Mas na hora que ele me abraçou, era meu pai me abraçando. Eu soltei o cigarro e caí no chão, de constrangimento. Ele olhou para mim e falou assim, além de Jesus sempre ter te amado, hoje quem te ama também sou eu. Meu, eu falei, eu preciso entender quem é esse povo, porque tem alguma coisa errada aqui. Me converti mesmo. Aí o cara virou para mim e falou assim, eu sei que você é muito intenso. Um advogado, me fugiu o nome dele. Um cara precioso na minha vida. Esquece tudo. Só procura saber quem é Jesus. Vai conhecer Ele. O resto não importa mais. Mas vai procurar saber quem é Jesus. E eu já tinha sido católico apostólico romano. Eu fui batizado, crismei, fiz primeira comunhão e crismei. Não sei se você sabia. Católico apostólico romano significa isso. Quem batiza, faz primeira comunhão e é crismado. Mas depois disso, crismou nunca mais, Nunca né? mais. Eu tenho uma dificuldade. Nem porque, lembrava assim, do catecismo, nada. Não. Eu sou hiperativo. Tem um nome isso, eu esqueci. A liturgia da missa, ela me exausta. A mim, gente, em nome de Jesus. Não estou falando mal de igreja de ninguém, de crença de ninguém. Só que me deixa, senta, levanta, ajoelha, isso aqui, putz, isso aqui. E mal sabia eu que depois eu ia ficar mais tempo ajoelhado crente do que na igreja católica. Mas aí eu fui espírita, kardecista, fui estudar as religiões africanas, Umbanda, Quimbanda, Quito, Candomblé, fiz fechamento de corpo, deitei para santo, fazia trabalho, isso tudo terreiro. antes de conhecer esses malucos? Antes de conhecer esses malucos. Caramba! Aí fui para outras crenças, Hare Krishna, Seishonoe. Nossa, você procurou. Você procurou. Arica. No Arica eu fui convidado a me retirar, porque os caras são muito quietos e ficam fazendo aqueles... Aí você não deu conta. Não dei conta, comecei a atrapalhar. Na Seishonoe? Na Arica, chama Arica. Arica. É uma seita, eu acho. Aí eles disseram que a minha vibração não era para eles. Assim, aí eu entendi que eu precisava ir embora. Você foi bolsão. Essas coisas eu não contei para ninguém, viu? Ai, todo mundo tentando concentrar e voltando. Eu atrapalhando todo TDAH mundo. lá, todinho. Total. Eu começava a cutucar os outros, eu ficava balançando as pernas. Eu fazia um tom Ninguém diferente. conseguia meditar. Não, atrapalhei todo mundo.
Eles ainda ficaram comigo umas 3, 4 vezes, mas viram que eu não ia dar jeito, eles me... E que você ainda ia atrapalhar o grupo. A sua frequência não condiz com a gente. A frequência de um pincher. E aí, eu acho que foi Deus usando a vida desse cara, falando isso pra mim, ó, eu sei que você é muito intenso, esquece tudo, vai procurar saber quem é Jesus. E até quando eu usei droga, eu também era muito intenso, assim, eu começava a usar, eu não queria parar. E eu ia até as últimas consequências mesmo, assim, de pegar coisa de casa. Nunca roubei ninguém, mas entregar relógio, enfim, tudo. Foram que podia. 5 anos, né? 5 anos. Eu cheguei a pesar 59 quilos. Caramba. Eu tenho 1,81m, 82. Nossa. De frente parecia que eu estava de lado ninguém me via, sabe assim? E aí eu fui procurar Jesus mesmo, saber quem era. Aí realmente eu me converti. E é um amor que eu desconheço outro. E aí me casei. Minha esposa era alguma das meninas da igreja? Era da outra igreja. Aí eu voltei para Ribeirão e comecei a frequentar a igreja que eu estou hoje. A minha esposa era secretária do pastor, convertida desde acho que 7 anos, bailarina. Olha Minha esposa só. é linda, assim, linda. Tem que conhecer. Como ela chama? Tatiane. Tatiane. Tem que conhecer. A gente precisa sair juntos. Tem que conhecer. Nós 4. E 1 ano e 21 dias depois que eu a pedi em noivado, né, em casamento, a gente se casou. 1 ano e 21 dias durou. Eu fiquei... Eu comecei... na verdade, eu não namorei, eu fiz corte. Você fez corte? Fiz. Você vai de 0 a 100 muito rápido, né, Wanda? É tudo muito intenso, né? Corte. Só pegava na mão, saía só acompanhado, não beijava na boca, nada. Aí, 1º de novembro de 2002, a gente começou a nossa corte. 15 de março de 2003, a gente noivou na igreja, fizemos um culto na igreja. Dia do aniversário do Rodrigo, 15 de março. Diante da igreja a gente noivou, um compromisso assumido diante da igreja. Dia 22 de novembro de 2003 eu me casei. Então, foi a minha trajetória. Você já tem 13? Não, 20? Eu tenho 20, vou fazer 23 anos esse ano de casado. Caramba, que legal. Melhor decisão da minha vida depois de aceitar Jesus. O Baldan, e aquela história que você me contou, só um trechinho, que você teve uma outra força. Gente, não falem nada pra ela, porque ela usa tudo contra a gente. Se você vier no podcast, não fala nada antes. Porque ela vai usar tudo no podcast. Eu vou usar tudo. E olha, foi só uma fagulha, né? Mas você me falou que você teve uma outra queda muito, muito brusca depois. Você já estava casado. Como é que foi isso? Eu quebrei. Eu já era cristão, casado. Eu vivia bem. Porque, você continuou vendedor? Sempre foi? Eu fui dono trabalho? de empresa, né? Então, eu tinha uma empresa que depois, por divergências de estratégia, eu vendi a minha parte para o meu sócio à época e abri uma empresa nova para mim. Era de marketing e tal. E eu tive a oportunidade também de viajar para alguns países e eu tinha ido para os Estados Unidos na maior feira de petróleo e gás do mundo, chamada OTC, fica em Houston, no Texas, e teve a Operação Lava Jato. Acho que você não era nascido ainda. E a Operação Lava Jato pegou muito a Petrobras, e a Petrobras era um dos clientes que eu tinha. E eu estava nessa feira de petróleo e gás, no stand, no pavilhão do Brasil. Então eu tinha como cliente Petrobras, Eletrobras, os fornecedores da Petrobras. Nossa. E todo mundo quebrou. Assim, quebrou não, né? Cortaram todas as verbas de marketing, foi um caos, né? E eu era uma empresa de marketing. E como eu estava nascendo, era uma startup, eu tinha um crédito no banco de antecipação de duplicata. Então eu estava alavancado na antecipação. Quando as empresas viraram e falaram, a gente está cancelando os contratos, eu já tinha descontado as duplicatas futuras.
Nossa. Amiga, eu não quebrei, eu moí. Nó. Quebrou em 3, partiu o meio, perdeu o meio. E o meu ex-sócio também era uma empresa de marketing no mercado de cana, que também foi altamente abalado por tudo. Foi uma recessão brutal à época, não sei se você lembra, né? Ele parou de me pagar, eu não tinha mais dinheiro, enfim, eu quebrei com alguns milhões. Não. E meu pai havia me dito, me ensinado, que se eu tivesse que tirar... Eu sou da velha guarda e sou homem raiz. Bruto, mas amável. Você usa carro elétrico? Não. Então tá, então acredito. Aí, e também não jogo beach tennis. Não, mas o Edu joga, vamos falar dele aqui, que aí eu dou a oportunidade dele. Oh, Jesus. O Du é um amor, mas esse ponto... Todo mundo tem defeito, né, Bel? Ele tem Jesus alguns, também ama o jogador de beach tennis. Ama o jogador de beach tennis, ama. Na verdade, Jesus ama realmente esses perdidos mesmo. Ele não veio para os sãos de curado, ele veio para os perdidos. Du, você tem jeito. Tem salvação. Aí, meu pai me ensinou assim, se você tiver que tirar uma mulher da casa dela para casar, você tem que dar uma vida igual ou melhor, nunca pior. Vai tirar uma mulher de casa, cara, você é o homem. A obrigação é sua. A mulher pode ajudar? Poder, pode. Dever, não. Ter que, não. Mas pode, num momento ou outro, numa fase talvez difícil, mas a obrigação é do homem. A feminista pode achar o que quiser, a minha opinião eu respeito. Então assim, pô, eu vou tirar você da sua casa, eu tenho que te entregar uma vida em amor, cuidado, zelo, proteção e sustento. Igual ou melhor que você teve na tua casa. Você tinha isso na sua mente, né? Pronto. Quando eu fiz isso. A minha esposa, todo mundo sabia. A minha esposa era realmente tratada como uma princesa porque ela é uma princesa. Eu falo que a minha esposa é a melhor parte da minha vida. A minha esposa é a melhor parte de mim. Um dia eu entendi que eu não deveria amar a minha esposa como eu queria amar, mas como ela queria ser amada. E quando eu quebrei, eu quebrei assim, a gente perdeu tudo. Tudo. De um dia eu estar no carro, que posteriormente eu tive que vender, não ter o que comer em casa, eu vou falar isso sem chorar. Se chorar não tem problema. De abrir o console e ter algumas moedas. Eu parei no supermercado e falei, amor, eu vou ver o que dá para fazer. Você quer descer comigo? Ela falou, não, eu não consigo. Eu comprei 2 pacotes de miojo. Nossa. E um sabonete pra gente poder tomar banho, porque não tinha. Que isso, cara. Foi a nossa janta. Eu deitei para dormir, eu tava inconformado, assim, eu desesperado. A minha esposa... Imagino você contando pra ela, né? Que você tinha quebrado, aquela coisa, né? Tudo. Como que foi? Você eu pode quebrei, escorregar só um eu pouquinho? quebrei, quando eu descobri que eu quebrei, eu tava em Houston, no Texas. Nossa. Eu descobri que eu tinha quebrado. De lá eu tinha que ir para Nova York, num outro evento. Já estava tudo comprado, pago, não tinha o que fazer. Eu chorava todos os dias lá, desesperado. Gente, você tinha uma vida legal, né? Pra parar em miojo. Tinha. Não, eu tinha eu tinha um carro, minha esposa tinha um carro, eu morava numa baita de uma casa. A minha esposa não cozinhava, pra você ter uma ideia. Não que eu não deixava, mas que não precisava. E... para você ter uma ideia, minha esposa ficou tão preocupada comigo lá, quando eu falei para ela que ela foi para São Paulo com meu irmão me buscar de carro, porque eles não queriam que eu viaje de ônibus, já com medo do que eu pudesse fazer. Nossa. E aí, por causa da sua intensidade, né, Val? Da minha honra pelo meu nome, que eu também aprendi na minha casa. Tanto é que todo mundo que eu devia, eu falei, eu procurei, eu conversei, eu paguei. Demorou, né? Mas eu não deixei ninguém para trás. Isso é muito difícil de ver, né? Mas foi muito difícil também, porque eu não tinha habilidade para conseguir controlar tudo isso. Eu tirei de mim, da minha casa, para poder fazer isso. É aquele ensinamento do avião, né? Você está no avião, teve uma turbulência forte, quando a máscara cair, põe em você para poder ajudar os outros. Eu fui resolver o problema dos outros e me arrebentei.
Nessa noite do miojo com sabonete, ela foi tomar banho e eu percebi que ela demorou mais. Eu falei, ela está chorando. Aí ela sai com os olhos todos vermelhos. E ela deita e eu olhei para ela e falei, você está bem? Ela falou, estou. Ela me abraça e ora comigo. E ela fala para mim, nós vamos conseguir sair disso, eu estou com você. Eu acredito em você. E ali eu comecei uma força brutal. Aí saímos da casa, perdemos tudo, né? E ela começou a andar de ônibus, arrumou emprego como uma vendedora numa loja. E o saláriozinho dela estava ajudando a gente a poder botar comida dentro de casa. Isso para mim, eu queria morrer. E aí eu passava mal, fui parar no hospital várias vezes. Eu tive uma média de pressão de 19/11. Nossa! Eu estava pronto para infartar, mas foi por misericórdia de Deus que eu não fui. E aí a gente saiu da casa, foi para um apartamentinho, sem móveis, sem nada, e eu vi a tristeza no olho dela. E um dia realmente começou a vir aqueles pensamentos intrusivos, né? De não valer mais a pena, não vou conseguir, eu não vou sair, não dá conta. Você já tinha tido esses pensamentos antes? Não. Nem na época da droga, essas não. coisas? Da droga uma vez, cara, não aguento mais, eu vou... ali, né? Mas fora isso não. E cristão tendo esses pensamentos. E aí eu estava com 44 anos já. Eu falei, cara, eu não dou conta mais. Eu não vou conseguir me levantar. Quem é que vai dar emprego para mim e tal? E ali eu enchi a cara e saí. Eu falei, eu vou me matar. Vou tirar minha vida. E eu fui. Quando eu estava para executar numa ponte, veio a imagem da minha esposa. E aí... Aí eu senti no coração. Eu falei, eu vou deixar ela com todos os meus problemas. E eu não posso fazer isso. E com mais um, né? Com mais um, a minha falta. Eu falei, aí eu sou muito covarde. Aí voltei para casa. Todo mundo desesperado atrás de mim. Eu entrei e ela tadinha, ela é toda miudinha também. Bailarina, você imagina, toda delicadinha. Ela tava uma folha de papel amassado. Nossa. Eu olhei para ela e falei, você salvou a minha vida. E ela nem fazia ideia, né? O que estava passando na sua cabeça. Eu falei, você salvou a minha vida, eu voltei por tua causa. Me perdoa pelo que eu ia fazer, pelo que eu fiz. E aí começaram a tomar muito cuidado comigo. Eu morava no apartamento, né? É que eu não queria fazer aquilo no apartamento para ela não ver, né? Então eu saí do prédio para fazer na rua. E aí todo mundo começou a tomar muito cuidado comigo. E aí... Mas você teve outras tentativas? Não, só essa. E aí, que já foi muito, né? Exato. Aí chamaram um grande amigo, irmão meu, Renato Silveira, que é muito amigo do Elias também. Sim. E ele começou a cuidar de mim, né? Ele é farmacêutico de formação, fez medicina naturalista. Ele começou a cuidar de mim, né? Me dando suplementação, essas coisas mais naturais para tirar aquela ansiedade, aquela depressão. Começou a andar comigo, me aconselhar, e eu sempre tive ele como uma grande referência minha. A igreja, os pastores, aí todo mundo começou a cuidar mais de mim, né, por conta dessa minha situação. E um dia o Renato me incentiva a ir no Método CIS, do Paulo Vieira. Uhum. O Renato ficou muito amigo do Paulo Vieira, eu acabei conhecendo o Paulo também. Não é meu amigo, mas eu conheci. Ficamos um tempo juntos. E lá no Paulo Vieira, eu tive uma sinapse neural, uma revelação divina mesmo. Ele estava falando sei lá o quê, e explodiu no meu coração que eu estava vivendo a vida do meu pai. Porque tudo que aconteceu comigo, tirando a cocaína, aconteceu com ele. E eu amava tanto ele que eu comecei a viver a vida dele. E é daí que você falou da maldição hereditária, né? Daquela oração, por né? Por amor, exatamente isso. Como é que é, Valdan? Aquela?
Tem algumas, né? Tem algumas, né? Mas essa eu já vi, eu lembro que eu já vi. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu tenho ouvido muito falar sobre isso, né? A gente querer tanto, amar tanto os nossos pais, que a gente quer fazer exatamente aquilo onde eles erraram. Sim, tudo. E é inconsciente, por honra. Eu amo meu pai, eu vou honrar a vida dele com a minha. Então eu vou viver como ele viveu. Isso é um erro. Mesmo ele fazendo um monte de coisa. Mesmo ele sendo falho, e ele foi falho, ele errou, ele fez um monte de coisa que não devia ter feito. Mas é o meu pai. A Bíblia fala o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra sejam prolongados. Honrar inclui tudo: amor, submissão, respeito, admiração. Mas não significa que eu tenho que viver a vida dele. E eu achava que... Explicar isso para o nosso subconsciente. É um BO, é uma guerra interna, é um conflito. E aí, eu entendi que eu estava replicando a vida dele. E a honra não significa que eu devo viver igual. Significa que eu devo fazer o melhor com a minha vida, para honrá-los com a minha vida. E lá eu entrei num choro profundo no evento. E aí eu fiz essa oração: Pai, eu vou te amar até o meu último dia, vou te honrar até o meu último minuto de vida, mas a partir de hoje eu te enterro pela segunda vez e eu vou começar a minha história a partir de agora. Então, eu não vou viver mais o que você viveu, me perdoa, mas a partir de agora a vida é minha. Naquele momento virou um 180 na minha vida, e aí tudo começou a acontecer, tudo começou a alavancar. Sério? Porque a maldição hereditária vem de palavras lançadas contra, vem de situações traumáticas de relacionamento, abandono, rejeição, agressão, alcoolismo, prostituição, vícios, jogos, um pai que é violento, que briga com a mãe, que destrata os filhos, uma mãe que rejeita os próprios filhos, enfim, vem de traumas. Sim. Ou de você idolatrar, amar tanto que vira um E você fala pela sua relação com ele, era Deus muito na minha vida. de... Então esses são os graves problemas que a gente pode carregar. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que tem um relacionamento com o pai maravilhoso, com a mãe péssima. É uma pessoa que não consegue prosperar na vida. Então, assim, atacou efetivamente os relacionamentos dela, porque hoje ela está num relacionamento bom, graças a Deus, mas ela corre risco. E a carreira dela profissional não decola. Ela é de altos e baixos. E aí o lance é o relacionamento dela com a mãe. Porque ela não perdoou a mãe ainda. E ela tem um sentimento de abandono, de frustração. Por quê? Quando ela precisava de um abraço da mãe, ela não recebeu, o colo da mãe, ela não recebeu, uma palavra de incentivo, não recebeu, uma validação, não recebeu, um abraço, não recebeu, uma bronca para melhorar, não recebeu, mas recebeu desprezo e rejeição. Por que isso trava a vida financeira da pessoa? Porque o fato de você ter a ausência de uma validação, de um encorajamento, de um apoio, de um amor genuíno, de uma proteção, é como se você não tivesse valor. E quando você não tem valor, você não gera valor. A pessoa não te validou, né? Exatamente. Uma pessoa que para você é tudo, Exato. Não valida você. Exato. É a minha mãe. E por incrível que pareça, Ellen, você como mulher, você vai entender bem. Se um pai rejeitar o filho no ventre da mãe, sem agredir, sem lançar palavras, mas tipo, não vou casar com você, não quero assumir, é um problema. Mas se a mãe é forte, ela blinda essas emoções, redobrando o amor pelo filho no ventre. Sim. A tendência é esse filho, na gestação, não ser traumatizado. Pode ser depois, por um pai ausente, um pai que abandonou e etc e tal. Mas no ventre não. Tamanho poder do amor da mãe pelo filho. Sim. Uma mãe faz coisas pelo filho que ninguém faz. Só que o peso, ele é igual se a mãe rejeita no ventre e o pai não. Porque o pai pode amar muito, mas se a mãe rejeitar no ventre, já era. É porque ele vai ter aquele contato... Exato. Posterior. Mas a criança já nasce traumatizada. Já nasce com aquilo. Então, a chance de uma criança nascer traumatizada é se a mãe rejeita, não se o pai rejeita. Entendi. Se o pai rejeitar, mas a mãe não, essa criança no ventre ainda tem uma chance grande
de não nascer traumatizada. Mas se a mãe... Porque ela pode blindar, né? Tamanho poder da mãe. Nossa. O pai é uma figura de fortaleza. E ele vem depois, né? O contato com o pai, né? Depois. A mãe é uma figura de amor, de cuidado, de zelo, de ficar sem dormir se você não está bem. De não dormir se você não chegar em casa. O pai também, mas a mãe mais. A mãe é que amamenta. E muita gente passa vive esse trauma sem nunca saber, né, Sim, Baldan? Tipo, a pessoa não sabe a gente não sabe o que estava na cabeça da nossa mãe quando ela estava grávida. Não. Entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, posso? Pode, claro. A minha esposa não me autorizou, mas é claro. A minha sogra engravidou fora do casamento. Minha sogra é uma mulher maravilhosa. E à época, isso era mais no interior. Nossa. Casou. Meu sogro é um cara fantástico. Só que a minha sogra não queria ter engravidado. A minha esposa, ela nasceu com um pouquinho de tipo, vejam que eu existo, por favor, sabe assim? Sim. Só que a minha sogra é tão maravilhosa. Meu sogro, e Jesus, né? Minha sogra se converte, aí ela redobra o cuidado, o amor, o zelo, o carinho e cura a vida da minha esposa, ainda quando filha. Então, teve essa oportunidade, mas quantas pessoas não têm? Muita. E aí, quando você não se sente amado, você tem dificuldade de amar. Quando você não se sente protegido, você tem dificuldade de proteger. Quando você não se sente validado, você tem dificuldade de validar. Quando você entende que você não tem valor para a tua própria família, os teus pais, como é que você vai gerar valor na rua? Exato. Então, você nunca tem competência para nada. E isso é muito forte, Baldan, porque você falando isso como cristão, mas todas as religiões e terapias e psicologias, elas batem no mesmo ponto, né? Tem vários outros, né? Você que frequentou aí, que eles vão falar sempre, né? Até lembrei, sabe o quê? Do Ho'oponopono, né? Sim. Que é o quê? O perdão pro pai e pra mãe, né? Porque é onde começa. O Freud também botava tudo na conta da mãe da gente, não era à toa. Exatamente. Né? Tem estudos e tal que falam que 80% dos nossos traumas, medos, crenças limitantes, bloqueios são originados no seio da família. E desses 80%, a maior parte é do pai, da figura paterna. Mas a mãe tem um peso brutal, né? Brutal. É que dificilmente a mãe abandona o filho. O pai... Não é tão... Ainda mais hoje, ainda né? mais hoje. Então, assim... Por isso que eu tive muito valor. Mas quando eu perdi meu pai, foi terrível. Você perdeu? Perdi meu chão. Entendi. E aí ele que te valorava ali, né? Falava não, isso, ele né? era assim, o mundo é pouco para você. Você vai conseguir fazer tudo que você quiser na vida, eu sei disso. Você já está pronto. Cara, se eu vi isso do teu pai, você tá maluco, pode... Você tá doido, E você pode contar nos dedos, assim, eu acho que eu não conheço uma pessoa, não conhecia até, então, uma pessoa pessoalmente que ouviu isso do pai, porque principalmente na nossa época aí pra trás, né, Baldan? Porque pai, pelo menos, não tem abraço, não tem nada. Então, talvez pra geração nova que tá assistindo a gente, seja comum você ganhar um abraço, ou seu pai falar eu te amo. Na nossa época, não. Não tinha isso não, cara. E na época dos nossos pais, menos ainda. Menos ainda. Era tudo muito mais difícil. Você sabe que isso pra mim, assim, não chegou a ser um problema que eu entendi muito nova, porque o meu pai é um cara turrão, daquele jeitão dele, tem 83 anos. Aqueles mineirão bruto com força. Mineiro bruto com força. Mas ele não teve afeto de ninguém. Ninguém entrega o que não ganhou. Como que você vai ensinar isso pra pessoa, ainda mais naquele tempo? Teu pai tem 83? Tem. Quantos você tem? 37. Não parece não. A minha mãe, e você falando isso aí, porque isso já foi caso de terapia, né? A minha mãe me teve aos 40 anos, ela engravidou de mim aos 40. Naquela época era um risco brutal. Não só risco, mas principalmente a raridade. Cuidado. E ela nunca evitou filho. Olha só, minha mãe nunca evitou filho. Meu pai era machão, hein? Mas ela só teve 2, meu irmão, e 14 anos depois você. Eu vi. A rapa do tacho. A rapa.
E de um tacho que só tinha duas coisas, né? E quando ela engravidou de mim, ela contava que vinha gente do outro lado da cidade para ver a barriga dela, para ver se era de verdade, porque tinha fofoca na cidade, né? E falava que, tá grávida, mentira, vim ver se é de verdade, que você tá grávida, porque velha na desse rua jeito. E abandonada. E ela tinha um sonho, ela fala que tinha um sonho de ter uma menininha, naquela época não fazia ultrassom, né? E ela, desde que ela descobriu, ela falou, eu tô morrendo ou eu tô grávida, porque ela tava muito doente, passando muito mal. E aí, quando ela descobriu que tava grávida, diz ela que logo ela entendeu que era uma menina e ela já começou a fazer vestidinho pra mim. E ela nunca fez uma ultrassom na vida. Mas eu penso que em algum momento ela deve ter tido muito medo de ter essa gestação nessa idade. Porque eu tinha, na primeira infância, muito medo, assim, de perder ela. Eu acho que de tanto que ela falava que não ia durar muito. A mãe tá vendo isso aí agora. Mãe, mas já resolvi, tá? Ela tá como é que ela chama? Euzi, ela tá curada, dona Euzi. Fica tranquila. A mãe é a melhor espectadora do meu podcast, tá? Beijo ela pra você. É a que mais dá views pra gente. Deus te abençoe muito, tua filha é maravilhosa, teu trabalho foi perfeito. E foi por causa disso, eu imaginei, porque é muito difícil pra gente se colocar. Depois que eu fui ficando mais velha, eu fiquei pensando, cara, hoje eu tenho medo de pôr filho nesse mundo. Imagina aquela época, imagina aos 40, imagina... Você não tinha recurso, cara. As pessoas passavam mal, tomavam Coca-Cola. É totalmente diferente. Chá de folha de qualquer coisa. Até hoje. Outro dia o Rodrigo passou mal, minha mãe mandou ele tomar limão com café. Pronto, né? Aí ele não tomou. No outro dia ela ligou, Rodrigo, eu passei a receita errada. Ainda bem que ele não tomou. Cuida do seu genro. Então, e eu fui muito validado. Mas pra você ter uma ideia como a vida é... Eu ouvi uma frase uma vez. A vida não foi feita para ser justa, ela foi feita para ser vivida. A justiça só pertence a Deus. Eu me caso, dia 22 de novembro de 2003, vou para minha lua de mel. Na época eu ainda ganhava bem, estava bem. Volto no domingo, na segunda-feira meus irmãos me chamam e eu falei, a gente precisa falar com você. O que foi? Pessoalmente. Tá bom, encontramos. Falei, a mamãe tá com câncer. Nossa. Eu me casei no sábado, viajei no domingo, voltei no outro domingo, a notícia era de que minha mãe estava com câncer. Nossa. Outra paulada. Vamos pro médico. Fomos pro médico, o médico colocou minha mãe numa sala de exame, só de migué. Por quê? Lembra daquilo que meu pai falou que eu tomaria conta da minha família? Os meus irmãos não iam tomar decisão nenhuma sem antes eu chegar. E ele falou isso pra eles também, né? Falou pra ele, na frente de todo mundo. Meu pai falou na frente de todo mundo. Com muito cuidado para não machucar, principalmente meu irmão, né? E aí, quando foi descoberto, o médico queria já passar tudo. Os meus irmãos falaram, não, tem que esperar o meu irmão voltar, o nosso irmão voltar de lua de mel, para ver ele saber e as decisões serem tomadas a partir dele. Aí foi pro médico, o médico colocou minha mãe numa sala de exame só para dar um migué e falou, ela tem uma metástase na pleura, 6 meses de vida. Nossa. E a gente vai dar uma qualidade de vida para ela, porque não tem mais o que fazer. Paliativo só. Cara, a minha mãe durou 9 meses. Eu dormia todos os dias com o celular ligado do meu lado, esperando o telefone tocar para falar que ela tinha morrido. Nossa. Foi exaustivo. E aí ela aceitou Jesus nesse período. E a igreja foi um grande suporte para ela, para a gente. As pessoas iam lá ficar com ela, oravam com ela, e ela realmente com o coração muito sedento, sabe? E como estava no pulmão, ela, no momento em que ela faleceu, ela estava numa bomba de oxigênio, porque ela não conseguia mais respirar. Minha irmã estava junto, ela disse que ela olha para o lado assim, abre um sorriso, o olho dela brilha, ela tira a máscara assim e morre. Foi algo que a gente entendeu que naquele momento Jesus recolheu ela mesmo. E ela foi uma mulher incrível. Eu fui muito abençoado. Muito. Os meus pais, não conheci outros. E isso me formou, entende? Sim. Então, quando eu caí nas drogas, eu cheguei em casa um dia, minha mãe estava de joelhos na minha cama, orando por mim. E a oração dela foi atendida, porque eu fui resgatado.
Então, e eu sei que existe uma multidão de mães passando por isso. Não desista. Continua orando e intercedendo. Deus vai fazer o milagre e a obra, eu tenho certeza. Porque, infelizmente, hoje, a propagação desse tipo de entorpecente, não sei, seja o que for, né? Está destruindo uma geração inteira. Inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui. O poder de uma mãe para traumatizar é muito grande. É proporcional ao poder de uma oração de uma mãe? Sim. Eu imagino isso, porque tem gente que fala assim, né? Bênção de mãe, tem essa palavra de mãe, tem isso, né? Eu estou para te dizer que a destruição que uma mãe pode fazer é cruel. Mas eu ouso dizer que as bênçãos que uma mãe pode gerar são muito maiores do que a destruição que ela pode gerar. Sim. Porque o poder dela para construir é muito maior do que para destruir. Ela foi feita para construir. Foi feita para construir. Porque não tem como. Um joelho dobrado de uma mãe abre o céu, rasga o céu. E eu acho que não só, né, o céu, mas eu acho que em algum momento, você que já esteve nessa situação, fala, em algum momento o filho na fossa pensa na mãe. Não pensa, Não tenha dúvida. Eu tô te perguntando genuinamente, porque não assim, graças a Deus eu nunca usei droga nenhuma, eu não tive nessa fossa. Amém. Não quero estar, eu prefiro entrevistar quem teve para aprender pelo exemplo. Mas eu imagino que nessa hora muita gente, né, deve pensar, poxa, minha mãe tá lá, minha mãe fez tudo para mim. Sim. E isso vale muito. Vale. Muito. É que, como a minha crença é o cristianismo, eu gosto muito do reino espiritual. Sim. Então, o diabo pode usar o fato de você estar depressivo e achar que você decepcionou tua mãe para te afundar mais. Mas saiba que você não está decepcionando a sua mãe. Está entristecendo o coração dela, mas a alegria que você pode provocar sendo resgatado é muito maior do que a lágrima que você provocou e que derramou no rosto dela. O sorriso dela no teu resgate vai ser muito mais potente do que a lágrima que ela soltou na tua derrota. Quando você resolveu falar isso para os outros? Boa pergunta. Aí foi o Renato que me apresentou o Elias. Eu já era líder de jovens, eu já tinha uma projeção interessante no cristianismo, por essa minha intensidade, o formato da minha comunicação, a experiência que eu tive. Resgatei muita gente das drogas, fiz muito trabalho de recuperação de gente drogada também, enfim. E aí o Renato me apresentou para o Elias Mamã, não sei se você conhece. E o Elias tinha se convertido, a gente começou a caminhar juntos. Foi naquela fase inicial dele? Foi. Caramba! E aí a gente começou a ajudar ele em oração, na consolidação da fé, batendo papo. Aí ele começou a fazer uns eventos, eu comecei a ir. E o Renato já tinha me apresentado e já tinha pedido para o Elias me ajudar a colocar minha mensagem no Instagram. Você nem usava o Instagram? Nada, porcaria. Usava, mas parecia uma prateleira de supermercado, tinha de tudo. E aí um dia o Elias quis me conhecer mais profundamente, entender qual era essa mensagem, esse chamado. Aí ele falou, eu vou te ajudar, mas eu vou fazer um acordo com você. Eu vou te mandar as chamadas dos vídeos, que são as guidelines lá, né? O bloquezinho. Se você falhar uma, eu nunca mais te mando nada. Aquele jeitinho carinhoso dele de elefante, né? Ele é. Seco, que é uma coisa. Aí eu falei, cara, eu sou daqueles que sabe comandar. Por isso eu também sei ser comandado. Fala só como é que eu vou bater a cabeça, se é de frente ou se é de lado, eu vou fazer. Ele começou a me mandar, com 35 vídeos, eu saí de 1.000 e poucos seguidores para 10 mil. Caramba! Com 68 vídeos, ou seja, 33 vídeos depois desses 10 mil, eu bati 100 mil. Um vídeo meu viralizou com mais de 1 milhão de visualizações. Um negócio bacana. Quando eu me converti, Deus usou o pastor, lá daquela igreja que eu joguei fumaça na cara dele, para falar para mim, Deus... Porque eu estava num evento de liderança, numa reunião, que eu não devia estar, eu não sei o que eu estava fazendo lá. Mas eu era muito enxerido, assim, eu me metia nos lugares. Você não sabia que você devia estar, né? Você não sabia. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui?
Mas é que eu ouvi falar que ia ter uma reunião na igreja, eu queria. Tudo que era da igreja eu queria estar. Aí eu fui. O pastor fez uma pergunta para a liderança, mas era para os líderes. Eu estava recém-convertido. E eu respondi. Mas sabe quando você escapa, você fala? A hora que eu falei, ai meu Deus. E ele parou e falou, quem falou isso? Eu falei, pronto, falei besteira. Aí o líder que estava comigo olhou e falou, não tinha que te falar nada. Eu falei, escapou. Ele falou, quem falou isso? Ele falou, agora levanta a mão. Eu falei, fui eu. Desculpa, estava errado. Aí ele veio na minha direção e falou, quem é você? Porque eu não era líder. Eu falei, eu sou o Marco. Ele falou, mas você é líder de qual ministério aqui na igreja? Eu falei, nenhum, eu não devia estar aqui, é que eu ouvi a reunião e vim. Aí ele começou a rir, o pessoal começou a rir também. Ele falou, quem te ensinou isso? Eu falei, eu não sei nem porque que eu respondi. Aí eles continuaram rindo, aí ele olhou para mim assim, rindo também, mas aí ele olhou para mim e falou, o Espírito Santo te revelou isso? Eu falei, pastor, eu nem entendo direito o que é esse negócio do Espírito Santo ainda. Mas se foi ele, então a culpa é dele. Tipo assim, a responsabilidade dele. Eu tô saindo fora. Aí, todo mundo continua rindo. Aí ele virou as costas e falou, não, mas tá certo. Pessoal, é isso aqui, ó. Tá. Aí continuou. Aí ele virou as costas para mim, caminhou, parou, voltou. Ele falou, jovem, o Espírito Santo, que você ainda vai conhecer, me pediu para te dizer uma coisa. Você vai ser um pregador de multidões e vai pregar pelas nações. Se prepara, Deus vai te usar. E continuou. Eu não entendi nada que ele quis dizer, mas guardei aquela palavra. Mudei de igreja, porque eu voltei para Ribeirão Preto, fui líder de jovens, o pastor Wilson, maravilhoso, abriu uma campanha de pregações e os líderes, cada dia um líder pregava na igreja. Como eu era líder de jovens, o meu pastor nunca ia assistir uma pregação minha. Ele já me pedia para pregar de domingo, nunca assistiu. Só que um cara que ia pregar num determinado dia não pôde ir e pediu para mim. Falou, Baldan, você não vai no meu lugar, não consigo ir e tal. Aí eu falei, não, beleza. Eu fui e o pastor estava lá. Aí eu preguei e, foi muito legal e tal, a galera gostou bastante, o pessoal veio falar comigo. E ele ficou até o final. Eu falei, eu acho que ele vai falar que teologicamente eu estava errado, mas vamos ver. Aí qualquer coisa eu boto a culpa no... a culpa na teologia. Aí ele começou a falar comigo e tal, ele falou, Marco, lembra quando você veio aqui, que você me contou a tua história, e que o pastor da tua igreja falou, da igreja que você se converteu, falou que você seria pregador de multidões e pregaria pelas nações? Eu falei, lembro. Ele falou, o Espírito Santo confirmou essa palavra, não desista porque Deus não te esqueceu. E aí aconteceu muita coisa, eu quebrei, aí eu entreguei o ministério porque não dava conta, estava muito machucado. Foi o meu tempo de exílio, né? Sim. Quando esse vídeo do Elias, que o Elias me deu a headline, bateu 1 milhão de views, eu abri... Qual foi, você lembra? 4 coisas que você precisa falar para Deus todos os dias antes de dormir. Sim, lembro dele. E aí eu abri as métricas lá no Ver Insights para ver o que tinha acontecido, que eu fiquei louco. Muito comentário, gente? E tal. E aí o vídeo 1 milhão de views, quando eu fui olhar da onde era a galera que estava me vendo, tinha da África, da Europa, América Latina, dos Estados Unidos. Aí o Espírito Santo me toca e fala, o teu ministério acabou de começar. Você está pregando pelas nações e falando com multidões. 1 milhão de pessoas tinham me visto. Caramba. Eu comecei a chorar, Ellie. Nossa. Falei, cara, como Deus é maravilhoso, cara. Ele honrou a palavra dele. E ele honra a palavra para você que está me assistindo. Se Deus te liberou uma palavra, aguarde o tempo do cumprimento da promessa, porque Deus não falha. E aí, esse vídeo hoje está com mais de 11 milhões de visualizações. Caramba! Eu tenho mais de 1 milhão de interações nesse vídeo. Nesse vídeo, vieram 120 mil seguidores para minha página. Foi ele que foi Ele que estourou tudo. Ali. Você furou a bolha e tudo. Você não imaginava, né, Baldan? E aí, o meu ministério começou... Isso faz quanto tempo? 2 anos. Só isso?
E o seu Instagram foi para isso, né? Que começou, né? Foi para pregar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que eu vivi, compartilhar as minhas experiências. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Não é uma verdade absoluta, mas o teu legado, o teu chamado, o teu propósito está ligado à tua dor. Quando você vence a tua dor, o teu propósito aparece. Porque quando você vence a tua dor, você é catapultado, você é elevado para o próximo nível de consciência espiritual, mental, emocional. E você está pronto para salvar e curar pessoas. Porque você foi salvado, você foi salvo e curado. Foi exatamente onde você caiu que você consegue levantar. O lugar da tua queda é o lugar da tua vitória. Por isso que antes do ministério de Jesus começar foi deserto. Então foi guerra. Mas ele venceu, ali ele estava com autoridade, ali o Espírito Santo chega, ali começa o ministério dele. Eu acho que nesses lugares também que a gente mais bate a cabeça, né? Onde a gente fala que eu vou pagar minha língua aqui. Tem um vídeo meu que viralizou no podcast com Elias, que é: no campo da graça o diabo não pode pisar. E a graça é o favor imerecido. Eu recebo, mas eu não mereço. E por que o diabo não pisa? Porque Deus me protegeu, Deus derramou sobre mim uma graça. E aí não foi por merecimento meu, porque eu não mereço, eu errei. É de graça, né? É de graça. É de graça. E aí Deus me envolve com um manto de misericórdia, poder, amor, fidelidade, cura, transformação, restauração. É nesse lugar. E eu reconheço o poder de Deus. Ali começa toda a tua transformação. Então, no lugar da tua dor, é o lugar onde o teu ministério vai começar. E você sabe, Baldan, que eu tinha uma curiosidade, porque eu fui criada na igreja de berço. E não era aquela pessoa que ia só por ir. Eu me envolvia com aquilo, caderninho de estudo bíblico, sempre gostei, sempre fui muito estudiosa. E eu gostava daquilo. E eu tinha muita curiosidade, sabe por quê? Porque assim, a gente se considera, né? Desde nova eu fiz a profissão de fé, né? A gente professava fé com 12, 13 anos. E eu fiz convicta. Tanto é que eu me lembro com clareza, porque eu queria, eu desejava isso. E eu me perguntava, como é que esse negócio que as pessoas falam de se converter? Porque assim, eu vivia numa bolha que é o interior, onde a gente não vê grandes catástrofes de perto, a não ser que você tenha tido uma família muito disfuncional, que não era o meu caso, né? E eu ficava pensando isso, como que são essas histórias? É lógico que nessa época não tinha YouTube, né, gente? Nós estamos falando, né, do dinossauro. Então, eu ficava me perguntando isso depois de mais velho, como que será que é esse processo? Porque as pessoas se lembram, né, da conversão às vezes como um dia e outras como um processo, né? Mas para quando você sempre esteve na igreja, eu pensava, será que eu vou precisar sair para saber como que é voltar? Será que eu vou precisar perder para ganhar? E eu acho, hoje, vendo isso, nunca foi aquele desvio trágico, né? Eu falo, eu não tenho uma história triste para contar, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente tem que se perder, às vezes, até nas próprias convicções, eu acho. Para conseguir achar Deus, você tem que estar, talvez você tem que estar na fossa mesmo. De alguma forma você tem que estar. Eu acho que você não pede ajuda se você está bem, não é verdade? Talvez seja isso, entendeu? Eu acho que quando a gente está, e aí eu acho que vem esse deserto que você falou. Quando a gente está mal, né? É Paulo que fala que na minha fraqueza, né? Opera a força. Opera a força, porque é na sua fraqueza, poxa, você tem que ficar fraco para você pedir ajuda. Se você for autossuficiente, como eu num período da minha vida eu achei, cara, se eu trabalhar, vai dar certo. É óbvio que vai, porque o trabalho dá fruto, eu acredito nisso. Mas só o trabalho pelo trabalho, sem um propósito por trás, ele dá um fruto bem sem graça. É aquela laranja seca, não tem caldo. Não tem caldo, aquele negócio assim, mata a fome, mas não sacia, não é gostoso. Então eu acho que tem um negócio, você tem que estar perdido para achar Deus. A Bíblia ensina o seguinte: a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou traduzir para o nosso papo. A inteligência sacrifica,
a sabedoria salva. A gente perde Deus por pensar demais às vezes, não é verdade? Porque eu confio na força do meu braço, na minha inteligência, na minha competência, mas eu esqueço que eu levanto da cama não por isso, mas porque Deus quis que eu tivesse mais um dia. Porque o dia que Deus não quiser, você não levanta mais. Porque não é a tua força que te levanta, é a dele. Então, quando eu começo a entender que o domínio da minha vida não depende do que eu sou, mas de quem Deus é, muda tudo. Muda tudo, né? Muda tudo. E sabe uma coisa que você falou lá no início, que eu vou complementar agora? Você falou que a missa para você era um processo doloroso por ser tão silencioso, então a liturgia era difícil para você. Você sabe que, acho que eu nunca falei isso aqui, né? Eu já falei em cursos meus, que a gente, dentro do visagismo, que é a minha área de atuação, a gente estuda os temperamentos humanos, né? E até a nossa inclinação para o tipo de religião é determinado pelo nosso temperamento, que vem de fábrica. Sim. Então, você, como uma pessoa impulsiva, que tem muito sanguíneo, essa coisa, colérico, tudo isso, você não ficaria bem num lugar quieto demais. Não. Por outro lado, para mim, é a paz que você precisa. Que eu preciso. A liturgia, o silêncio, nenhum barulho, aquilo é onde eu consigo achar Deus. Quando tem eu fico muito confusa por ser totalmente mais melancólica. Então, até o seu perfil, eu acho interessante isso, porque teve aquela frase polêmica de um papa que ele falou, né, que todos os caminhos levam a Deus. Sim. Lembra? E eu fiquei muito tempo remoendo isso, e hoje de manhã eu pensei nessa frase, porque depois eu ouvi um outro padre falando assim, que não é que toda religião vai levar a Deus, mas se uma pessoa na religião errada, ela procura Deus verdadeiramente, genuinamente, mesmo que ela não conheça, ela vai achar, porque a busca é genuína. Sim. Entende? Então, tipo assim, é como se ele pudesse falar com várias pessoas de formas diferentes. Então, por isso que tem que ser pregado, né? Mas às vezes a pessoa tá igual você tava, procurando Deus em vários lugares, não tava? Tava. Você falou que foi um monte de... Você tava procurando. Insaciavelmente. E você só parou quando você achou. Sim. Né? Depois que você achou, você parou de buscar também. Parei pro resto da vida. Então a sua busca era genuína, você queria mudar, você queria algo, você tava com um buraco, seria isso? Sim, e quando eu me converti, um cara também me falou o seguinte, cara, guarda isso e nunca mais esqueça. Quando você chegar no céu, na glória, você vai tomar 3 sustos. O primeiro, cadê aquele irmãozinho da igreja que ficava com a mãozinha levantada, olhinho fechado, que você achava que era muito mais santo que você? Ele não tá. O segundo susto, aquele cão encarnado na terra, aquela casta mesmo, aquele bicho doido, louco, que todo mundo tinha certeza que ia pro inferno, tá no céu. E o último susto é você tá lá. Então não julgue as pessoas, porque só Deus sabe o que vai acontecer. O que eu costumo falar é, tenha pouquíssimas verdades absolutas na sua vida. Grava isso. Poucas verdades absolutas. Qual é uma verdade absoluta para mim? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Isso é uma verdade absoluta para mim. O mundo pode ficar azul, amarelo. Eu não vou mudar. Tenha algumas verdades consistentes, que é a defesa da sua crença. Então, tem coisas que hoje eu acredito que antes eu não acreditava. Sim. Que hoje é uma verdade para mim e antes não era. Por quê? Porque eu fui mudando a minha visão, a minha experiência foi me levando a mudar de opinião. E muitas vezes, numa conversa com você, eu posso ter uma verdade, uma verdade concreta, não absoluta, mas você falando comigo vai falar, caramba, isso que ela está falando faz sentido e o que eu acreditava está errado. Eu mudo. Porque não precisa ter compromisso com isso. Exato, mudar de opinião é uma arte. Então assim, tenha pouquíssimas verdades absolutas, algumas verdades concretas, consistentes, para você poder debater e crescer, e nenhum achismo. Não acha nada. Se você não tem certeza, para de achar. Ou busca certeza ou fala, não sei, não tenho uma opinião formada. Sim. Pronto. Eu acho que a vida vai ficar mais leve e vai ter menos conflito.
E quando você fala, né, falando disso, da pessoa tá procurando, hoje, você deve olhar esses vídeos seus traduzidos um monte de língua, né? Porque hoje a IA tem isso, né? Tem. Às vezes até eu me assusto, vou lá, tem 6 línguas traduzidas nesse livro e comentários em outras línguas. Sim, tenho também. Você tem muito? Tenho. Então eu imagino que hoje isso facilitou muito. O que você faz ali, que é totalmente voluntário, né? Facilitou muito, porque uma pessoa pode estar buscando Deus da forma dela, sem achar, num lugar que não tem, porque a gente acha, a gente vive numa bolha, acha que todo mundo conhece Jesus. Sim. Cara, eu fico assim, eu achava isso também. Mas eu conheço gente que fala, cara, eu fui ouvir falar de Jesus, eu já era velho, eu nunca tinha pra mim nem nada, cara. Você sabe que biblicamente uma das direções da volta de Cristo é que o mundo inteiro tenha ouvido falar do nome dele. Tem uma multidão de pessoas que ainda nunca ouviu falar. E se essa pessoa tá lá, tentando buscar do jeito dela, e ela ouve um baldão traduzido pela IA, e ela fala, o que esse cara tá falando? Ela vai achar? Você sabe que... eu posso te contar um testemunho? Não sei se a gente está encerrando, mas... Um dia, hoje, infelizmente, é difícil eu conseguir acompanhar o meu direct. Vem muita mensagem. Nossa, então eu não dá. consigo, o meu é um quinto do seu. Então, eu não consigo, né? Mas um dia, eu estava no meu direct, sabe aquelas coisas de Deus, né? E veio uma mensagem que não dá para ler inteiro, né? Só aquela parte que ainda não está clicada, vem, né? Pastor, o senhor salvou a minha vida. Eu falei, será que é uma mensagem de alguém, de algum outro vídeo, ou é uma mensagem para mim? Cliquei. Era uma mulher dizendo que ela ia tirar a própria vida naquele dia, num determinado dia. E aí o filho dela me segue. Pegou o celular dele e a mãe tinha arquitetado, meu filho vai sair para trabalhar, eu vou tirar minha vida. E aí ele pega um vídeo meu da minha página, do meu Instagram, e fala, mãe, assiste esse cara. E ela começou a assistir e ele continuou se trocando. E ela viu um vídeo, depois viu outro no celular dele. Aí ele pega o celular dela e ele não sabia que ela ia tirar a própria vida. Nossa. Ele pega o celular dela, põe no meu Instagram Começa assim. E fala, mãe, continua assistindo? Eu queria que você continuasse assistindo, mesmo que eu vá embora. Você faz isso por mim? Olha só. Ela falou, faço, filho. E ele foi embora e ela continuou no meu Instagram. A hora que ela viu, ela tinha maratonado, ela estava de joelho chorando e dizendo assim, se Deus, você existe e fez isso na vida dele, faz na minha. Aí passa um tempo, ela me manda essa mensagem, contando essa história. Lembra lá do meu caso? Aonde está a tua dor, está o teu chamado. É isso. E aí, mães mandando mensagens dizendo que os filhos saíram das drogas, porque ela começou a me mostrar os meus conteúdos, casamentos restaurados. Eu não sei aonde eu chego. E também não tenho a menor preocupação de querer saber. Não cabe a você, não, né? Não é porque eu entendi algo muito importante. A mensagem sempre é maior que o mensageiro. Sim. E Jesus disse isso. Jesus me ensina isso. Sim. E Ele é a mensagem. Sua responsabilidade é só falar. O que você está fazendo hoje, dependendo de quem for assistir esse vídeo, em nome de Jesus, vai tocar numa multidão de pessoas. A tua intenção de me chamar para cá e da gente fazer isso vai mudar a vida de muita gente. E eu queria por isso que a mensagem, lembra daquele story? Ó, não é por mim nem por ela, mas pela mensagem. Sim, pela mensagem. Porque, para quem está vendo aqui e não viu meu story, a gente marcou de gravar anteontem. E a minha câmera deu um problema que nunca tinha dado nela. E aí no dia eu falei, cara, eu nunca vi isso acontecer. E aí eu lembrei da forma como ele começa alguns vídeos, eu falei, o diabo não quer que a gente grave esse episódio. E ele tinha falado, de que a gente vai falar? Eu falei, a gente tem que falar do que transborda, né? Do que tem, do que tá. E deve ter alguém que em algum momento vai assistir esse vídeo, pode não ser agora, e que não sabe nem como é que fala. Se tiver na fossa. E o que essa pessoa precisa falar, Baldão? O que Deus mais quer é o teu coração. Não é nada do que você tem, é o teu coração. Então, não importa o momento que você está vivendo, porque tudo isso é uma fase. E a tua vida não se resume a uma fotografia, ela é um filme. Então, se prostra, ora, dizendo, Jesus, eu estou nesse lugar,
que eu não tenho mais o que pensar, o que fazer e nem para onde ir. Mas eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Me encontra nesse lugar, arrependido, arrasado, angustiado, amargurado, triste, machucado, mas arrependido. Encontra o meu coração, toca na minha vida, transforma a minha história, restaura a minha existência, muda a minha sorte. Me ama da maneira que você ama o Marco, a Ellen e outros tantos. Eu quero ser transbordado desse amor. Então, eu estou aqui prostrado, mas a tua poderosa mão vai me alcançar e vai me levantar. Não existe vale tão profundo onde a mão de Deus não possa te alcançar. E depois disso? Eu me emociono. E depois disso? Eu tô falando sério, porque eu sei que a gente não sabe onde que as coisas podem chegar. Eu me emociono. E deve ter alguém fazendo uma oração dessa que Amém. não sabe o que vai acontecer depois, Valdão. Amém. O que vai acontecer Amém. depois? Porque ela fala, e agora? O que eu faço? Aí eu procuro uma igreja, procura continuar seguindo a gente, procura alguém que você confia e saiba que todas as fases passam, inclusive as boas. Jesus, em determinados momentos, estava no alto do monte, e em determinados momentos ele estava no mais profundo vale. Então, são fases. Mas continuar acreditando. Salmo 119 fala assim: olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, sempre continua confiando. Acho que a gente não precisa pensar no depois, né? Só ajeitar seu cabelinho aqui pra gente já estar encerrando. A gente não precisa se preocupar muito com o depois, Não. porque eu acho que o fato de entregar a vida para Deus, para Jesus, é justamente você parar de tomar conta de tudo. E finalmente deixar, fica tão mais fácil, né? Não é? Porque a gente acha que é tão competente, né, Valdão? A gente acha que é tão bom, que a gente... Cara, mas a gente não tem poder de fazer uma árvore, uma folha cair de uma árvore, né? A gente não consegue. Isso é só Deus que faz. Só Deus que faz. E deixa eu te perguntar por último aqui, Gente, sobre o seu depois Instagram. vocês falam se ficou bonito, tá, gente? Né? Comenta aí. Eu acho que ficou, hein? Você gostou? Eu gostei. O Ficou seu style. Instagram ficou style, né? Amanhã é dia de evento, Pois né? Vai estar falando com o pessoal lá, não vai? Vou palestrar também. Tá palestrando também, vai estar com o cabelinho arrumadinho. E o seu Instagram, o pessoal vai te achar lá no Marco Aurélio Baldan, né? E lá você continua produzindo conteúdo? Continuo produzindo conteúdo. E agora vai entrar uma safra nova, uma leva nova, num movimento mais pesado. A gente está com 891 mil, eu devo bater 1 milhão em mais 30 dias, aí mais ou menos 30, 40 dias. Voltou o empurrãozinho do Elias? Voltou o empurrãozinho. A agenda também está melhorando, né? Então a gente vai conseguir voltar a produzir. E segue lá e segue ela também, que vale a pena. A gente não contou aqui, né? Mas hoje ele trabalha também com a equipe com Elias, do Elias, né? Tô aqui com o Elias. Ele tentou escapar, pelo que eu fiquei sabendo, o mas... Elias mandou uma cópia perfeita. Não tem como, né? Não, ele é demais, ele é esquisito. Ele é esquisito, só trabalha com gente esquisita. Só esquisito. Marco, obrigada. Olha, você não sabe a alegria que você provocou na minha vida, a honra que eu tô aqui, meu coração está transbordando, você é muito especial, eu já amo sua vida, viu? Muito obrigada por estar aqui, trazer essa palavra pra gente. Linda ela, o marido. E espero que muita gente seja abençoada aí com essa mensagem, com essa nova temporada. Amém. Que honra. Que a mensagem continue sendo maior do que os mensageiros, tá bom? Aleluia. Pessoal, até mais. Beijo, gente. Tchau. Segue a gente aí. Tchauzinho. Obrigado. Cabelo do Baldan, que isso, cara. Ó, depois do podcast. Falar e ao mesmo tempo. Aqui, mulher consegue falar e fazer qualquer coisa. Se fosse homem, eu tava careca.